Vamos lá. Nesta nossa aula, o objetivo é respondermos dois exercícios que trabalham a problemática de velocidade escalar média. Vamos lá. Exercício 1. Um veículo trafegou por uma rodovia federal passando pelos quilômetros 55 às 9 horas e pelo quilômetro 235 às 11 horas, isto é, 2 horas mais tarde. Sabendo-se que nesse intervalo de tempo o veículo ficou estacionado durante 15 minutos na lanchonete, no quilômetro 137, determine a velocidade escalar média resultante. Esta questão tem uma pegadinha. E qual é a pegadinha dela? A pegadinha é quando ele fala a parte sabendo que o veículo passou um intervalo de 15 minutos parados numa lanchonete. A questão pede para a gente simplesmente calcular o valor da velocidade escalar média. O fato do meu motociclista, no caso do meu motorista, ter parado em determinado ponto, isso não deve ser levado em consideração. Então, o intervalo de tempo que o meu automóvel passou parado não deve ser levado em consideração. Vou até colocar aqui, ó, observação. Qual é a observação? O tempo gasto na lanchonete, não deve ser levado em consideração. Então esquece toda essa parte que fala sobre o tempo de parada numa lanchonete. O que nos importa é apenas as posições finais e iniciais, os instantes finais e iniciais. Eu não devo separar este meu problema em momentos, ok? Então vamos lá. Eu tenho um automóvel. Este automóvel está trafegando por uma rodovia. Beleza? Ele parte nesta minha rodovia federal do quilômetro 55. Então, este é o ponto que ele parte. Isso em um instante que nos diz que marca 9 horas. Ele se desloca até um outro ponto. Este outro ponto, ele vai estar marcando lá no seu relógio 11 horas. E vai estar no quilômetro 235. Então, nós iremos ter aqui, o que nós iremos ter como dado? Ele quer que a gente calcule a velocidade média, ele quer que eu calcule ela. Para isso, ele me dá apenas essas situações aqui, me dá os pontos iniciais, os pontos finais. Para isso, eu tenho que descobrir o que? Eu tenho que descobrir a variação do espaço, ΔS. O que é ΔS? ΔS é a posição final menos a posição inicial. E eu também tenho que encontrar a minha variação do tempo. A variação do tempo eu vou colocar aqui acima. Qual é a minha variação do tempo? ΔT é igual a T instante final menos instante inicial. Eu tendo esses termos, eu consigo encontrar o valor da minha velocidade. Como é que eu encontro a velocidade? A velocidade escalar média ela é igual a ΔS dividido por ΔT.
onde, como nós vimos ali logo à frente, ΔS é a posição final menos a inicial. Vamos calcular separadamente cada um destes termos aqui, ok? Vamos calcular eles separadamente. ΔS vai ser igual ao quê? Qual é a minha posição final do meu automóvel? A posição final está associada ao quilômetro 235. Qual é a posição inicial do meu automóvel? Associada ao quilômetro 55. Ao realizarmos essa subtração, o resultado que iremos obter é de 180, ok? Agora vamos realizar o mesmo procedimento para o intervalo de tempo. Qual foi o nosso instante final? 11 horas. Instante inicial, 9 horas. Lembrando que a gente vai desconsiderar o tempo gasto na parada da lanchonete. Porque mesmo que o meu automóvel tenha parado por esses 15 minutos, isso não significa que esse tempo não tenha feito parte do percurso. Para que eu analisasse essa questão, né, para que eu tivesse que levar em consideração o tempo gasto na lanchonete, a questão deveria deixar explicitamente dizendo: exclua o tempo da lanchonete. Se a questão falasse isso, exclua o tempo da lanchonete, aí sim você deveria considerar o tempo da lanchonete. Mas ela não pede para você fazer isso. Então você vai fazer normalmente. 11 menos 9 é igual a 2 horas. Então nós temos o valor do intervalo de tempo e temos também o valor do deslocamento escalar. Não nos resta nada para encontrar a velocidade escalar média. ΔS é igual a 180 e ΔT é igual a 2. 180 dividido por 2 é igual a 90. A unidade medida de distância é dada em quilômetros e a unidade de tempo é dada em horas. Então nós temos aqui em quilômetros por hora. Então esta é a resposta.